Iniciar. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora então à explicação do demultiplex, ou circuitos demultiplexadores. Então, o circuito demultiplex, ele realiza a operação inversa do multiplex, vai ser mais fácil agora de entender, quem já entendeu o MUX, né? Na verdade são apelidos que a gente dá, MUX e demux, o nome correto é multiplexadores e demultiplexadores, ok? E o demux então é o inverso, ó. E o que é o inverso do multiplex? O multiplex eu tinha várias entradas e uma saída. Agora eu tenho apenas uma entrada e várias outputs, várias saídas. Sendo que a seleção de cada saída se dá pelos bits de seleção. Mesmo princípio, mesma ideia. Ok? Muito bem. Lembrando que o circuito demultiplex também é um circuito combinacional. Então, dentro dessa caixa aqui, eu gosto de chamar de caixa preta, dentro dessa caixa preta eu tenho nada mais, nada menos do que portas lógicas. Nada mais do que isso. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Eu tenho um diagrama de blocos, ainda em blocos, de um demultiplex de 2 entradas para 4 saídas. Então, é o mesmo princípio, né? Como eu tenho 2 entradas, 2 na 2, eu posso ter... Não, desculpa, gente. Eu tenho 2 bits de seleção, de 2 bits de seleção que me selecionam 4 saídas. 2 na 2 igual a 4, ok? Então, a entrada é uma só. Essa é a ideia do multiplex. Apenas uma entrada. Se eu tenho 4 saídas, bits de seleção são quantos? 2. Porque 2 na 2 dá 4. Ou seja, eu tenho 4 combinações possíveis para colocar aqui em A e B para determinar qual saída vai receber o valor da entrada. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho uma tabela do funcionamento, tabela da verdade, como o próprio nome diz, mostra a verdade das coisas. Então, é muito importante interpretar e conhecer essas tabelas. Não tenham preguiça de testar, de olhar e tentar entender linha por linha. Tem gente que olha uma primeira linha, já entendi tudo, deu. Está errado. Analisem linha por linha, é muito importante para se acostumar bastante com a tabela da verdade. Tá? Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos as possibilidades das variáveis de seleção A e B. Então, já dá para perceber que a variável A é a menos significativa, tá? Porque 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Então, o bit menos significativo é esse, é o A, que a gente chama de MSB, Most Significant Bit. Lembram disso? Então, tá, esse é o bit menos significativo, é o que está aqui. Muito bem. E quando eu tenho, então, 0 e 0 no A e B, qual saída que vai receber a variável de entrada? Então, é a saída Y0. Ou seja, imagine quando eu tenho 0 e 0, 0 no A, 0 no B, o que eu tiver na entrada E vai sair aonde? Aqui. Como se eu tivesse uma ligação física somente para essa saída Y0. Se eu mudar o bit de seleção para 0 e 1, A em 1, B em 0, eu estou trocando agora. Então, nesse momento, quem vai receber o valor da entrada? A saída Y1. Então, Y1 é como se tivesse uma ligação com a entrada aqui. Se essa entrada vale 0, eu vou ter 0 na Y1. Se essa entrada vale 1, eu vou ter 1 na Y1. Realmente como se eu tivesse uma ligação física somente aqui. Então, tudo que eu tenho na entrada E, eu vou ter na Y0. E assim sucessivamente, né? Quando eu tiver B em 1, A em 0, estou selecionando quem? Aqui, Y2. Então, o que eu tiver aqui vai para Y2. E quando eu tiver 1 e 1, o que eu tiver na entrada E sai na Y3. É assim que funciona. Certo? O que nós fizemos na prática é colocar esses bits de seleção num loop. Certo? Imagina um loop. Começa em 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Isso aqui rapidamente, no loop rápido. Se eu tiver isso aqui no loop rápido, mesmo que eu esteja chegando aqui dados para saídas diferentes, as saídas vão estar constantemente sendo atualizadas. Tá? Então, como geralmente as grandezas físicas não têm necessidade de alta taxa de amostragem, geralmente eu consigo controlar
ver aqui nessa saída, por exemplo, 4 variáveis que entram por apenas uma entrada. Tá? Isso eu vou explicar mais à frente, só para começar a ter ideia. Muito bem. Aqui tem aquele circuitinho, né? Então, o que eu tenho dentro dessa caixa preta? Que milagre é? Não tem milagre nenhum, né, gente? Eu tenho portas lógicas, nada mais do que isso. E a velha filosofia do bit lá, que trava, não trava e assim por diante. Então, quando eu tiver 0 e 0 aqui, né, essa entrada vai estar ligada em qual saída? Vamos ver. 0 e 0, né? Então, 0 vem aqui, olha só, coloca 0 aqui e 0 aqui. Então, essa porta lógica está travada, essa porta lógica já estaria travada. Isso com o B em 0. Com A em 0, ele vem aqui, 0 aqui, trava essa daqui. Essas duas já estavam travadas. Travou essa também. Então, muito bem. Ok, que passa por esse inversor, habilita aqui. Se depender dessa variável A, essa e essa estariam habilitadas. E aqui no B, eu tinha 0, né? Que travava essa e essa. Mas como, se eu vier aqui por cima, passa por inversor. Então, vai para 1. Então, eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Então, observe, quando eu coloco 0 e 0, eu vou ter 1 aqui e eu vou ter 1 aqui. 1 e 1. 1 e 1 nessas duas entradas da porta lógica AND, qual o valor de saída? Depende único e exclusivamente dessa entrada. Quem é essa entrada? É aquela minha entrada E. Ou seja, essa entrada vem, quando tiver 0 e 0 aqui, o sinal de entrada vem por aqui e vai sair somente na Y0, porque as outras todas ficaram bloqueadas. E assim sucessivamente, quando tiver 0 e 1, sempre tomo cuidado com o bit menos significativo, que nesse caso é o A, lembram disso? Que é o A é que esse está aqui, ó, mais à direita, o menos significativo. Então, o A é o menos significativo. Quando eu tiver 0 e 1, ele seleciona a saída Y1. Então, essa entrada vai sair aqui. Quando eu tiver 1 e 0, seleciono a saída 2. Essa entrada sai aqui. E quando eu tiver 1 e 1, essa entrada sai aqui. E somente aqui, mais nenhum lugar, né? Somente uma saída que é habilitada cada seleção que eu faço aqui. Nos bits de seleção, tá bom? Então a entrada é E, bits de seleção e os bits de saída do meu demultiplex. Tá aí. Bom, e como eu estava dizendo, isso tudo é um circuito combinacional, não é? Então, gente, é determinar a variável de entrada, determinar a variável de saída, né? Montar a tabela da verdade, gerar expressão booleana, simplificar pelo mapa de Carnot e montar o circuito, tá? Poderia projetar isso aí facilmente, posso pedir para projetar a qualquer momento. É um circuito combinacional como todos os outros, né? A diferença é que é um circuito tão utilizado no mundo de circuitos digitais que nós encontramos ele em formato de chip, como o 74138. Tá? O 74138 é um demultiplex desses aí. Só que é um demultiplex que tem 8 saídas. Se tem 8 saídas, ele possui 3 bits de seleção. Tá? Mas calma, vamos mais devagar aí. Nós estávamos aqui. Vamos para o próximo slide. Aqui. O que eu tenho agora? Vamos tentar entender. É a mesma coisa de cima, não tem nada de diferente. O que eu tenho agora são mais variáveis de saída e mais bits de seleção, correto? Então, eu tenho apenas uma entrada, porque é a ideia do multiplex. Uma entrada e N saídas, certo? E o número de bits de seleção depende da quantidade de saídas que eu quero. Ok, vamos entender isso aqui então. Vamos lá. Então, o que eu quero? Eu quero colocar uma combinação aqui, S0, S1, S2, por exemplo, 0, 0, 0. Quando eu colocar 0, 0, 0, qual saída que vai receber o valor da entrada? Somente essa que ficou em 1, né? Então, quando eu colocar 0, 0, 0 aqui, o valor lógico que eu tiver nessa entrada, ele vai sair aonde? Aqui, no I0. E somente aqui, mais nenhum lugar. Quando eu colocar 1, 0, 0, aqui é o bit menos significativo, né? 1, 0, 0. Qual saída que foi selecionada? Saída 1, output 1. Então, essa entrada aqui agora, ela vai sair aqui. E assim sucessivamente.
Será que é verdade? Funciona mesmo? É a mesma coisa do de cima, né, gente? Ó, aqui é a entrada que ela se repete em todos os pinos. Tá? Todos eles recebem o I, a variável de entrada. E os outros 3 pinos que tem aqui, o que eles são? São as combinações que a gente vai colocar aqui, certo? Com os inversores, para ajudar a ter todas as possibilidades. Então, quando eu coloco 0, 0, 0, 0, 0, 0, passa para o inversor, passa para o inversor, passa para o inversor. Nesse aqui vai ficar 1, 1 e 1. Porta end, se eu tenho 3 entradas em 1, o que depende da saída? Só depende desse valor aqui, que fica nesse pino. Quem é que está aqui? É o valor da minha entrada. Então, ou seja, o que eu vou ter na saída? Eu vou ter na saída o que eu tiver na entrada. É isso. Tá? Então, isso funciona para todas as outras possibilidades. Podem fazer todos os testes aí, que é assim que funciona, conforme está mostrando na tabela. Se eu botar 1, 0, 1, por exemplo, eu estou selecionando a saída 5. Então, a saída 5 vai receber o que eu tenho na entrada. Porque eu selecionei isso, colocando 1, 0, 1. Tá? Mais um exemplo. E assim a ideia, né? Vejam que foi crescendo aqui o negócio. Aqui eu tinha 4 saídas, 2 bits de seleção. Agora eu tenho 8 saídas, 3 bits de seleção. Se eu tiver 4 bits de seleção, adivinhem quantas saídas que eu vou ter? O dobro desse aqui. E assim sucessivamente. Né? 2 na 3, 8. 2 na 4, 16. 2 na 5, 32. E assim sucessivamente. Tranquilo, né? Multiplex, demultiplex, geralmente são assuntos fáceis de entender. Então, aqui nós temos um chip comercial, que é o 74138, tá? Só para vocês entenderem. Vamos tentar esclarecer melhor, está um pouco pequeno aí, mas quem não estiver enxergando bem no vídeo, baixe esses PowerPoints que vocês vão ver melhor. Então, aqui nós temos os bits de seleção, ó, o ABC, sempre tomando cuidado com quem é o menos significativo e quem não é. Quem será o menos significativo nesse caso? Vamos ver. Olha aqui na tabela da verdade. O A está mais à direita, né? A, B, C. Então, o menos significativo é o A. Dá para perceber aqui, né? O 000, 001, 010, os números binários em ordem crescente. Então, o menos significativo é o bit A. Pronto. Nós temos aqui, então, as variáveis de entrada, as variáveis de saída, saída 0, saída 1, saída 2, saída 3, 4, 5, 6 e 7. De 0 a 7 são 8 saídas. Claro, né? 3 bits de seleção, 2 na terceira, 8 outputs, 8 saídas. Tá? Muito bem. Onde é que está a entrada? Tem entrada? Tem que ter, né, gente? A entrada é feita com a combinação desses 3 bits. Tá? Parece querer complicar, mas não é querer complicar. É porque tem aplicações que é interessante ter 3 bits ligados dessa forma. Tá? Aqui mostra a ligação eletrônica, como é que é feita. O G1 é a entrada verdadeira, a entrada principal. Tá? É a entrada que eu quero repetir lá na saída. Então, ele tem um inverte aqui, um inverte de novo. Bom, isso tem outras aplicações, mas por enquanto só vamos entender que o que eu colocar aqui nesse G1 é o que vai se repetir aqui na minha saída. Tá? Muito bem. A tabela da verdade mostra, né? Vamos tentar entender aqui. Ele tem umas notas aqui explicativas também, isso é muito comum dos datasheets. Ele está dizendo que o G2 é o G2A mais o G2B, certo? Ele está mostrando aqui, né? O G2A e o G2B estão aqui, como está ligado naquela end, ele está dizendo que é igual a soma do G2A com o G2B. Tudo bem. Então, o que é que eu tenho? Vamos ver o G1 aqui. Ó. Quando eu tiver 0 em G1, vai ser sempre tudo 0 lá na saída. Tá? Quando eu selecionar, por exemplo, a saída 0, está selecionada a saída 0, quando eu tiver alto no G1, eu tenho baixo lá. Observe que tem um inversor aqui na saída, tá? Então, ele é ativo baixo. Quando eu tiver 1 aqui, ele não vai ter 1 lá, ele vai ter 0, tá? É que tem aplicações que é mais interessante assim. É um chip comercial, gente.
Eles encontraram uma aplicação que prefere que a saída fique o inverso da entrada. Então, por isso que ele está assim. Tá? O que importa para nós nesse momento é entender que o que eu tenho na entrada vai se refletir numa saída selecionada. Tá? E é bom entender como um chip comercial trabalha, só isso. É o que ele está dizendo aqui. Ó. Então, se eu colocar, por exemplo, 001, quem vai estar selecionado? Ó? O Y1, porque ele ficou em low. Então, quando eu tiver alto em G1, baixo no G1 e G2, no G2A e G2B, e eu tiver essa combinação aqui de 001, eu vou ter a saída baixa na Y1. Tá? Então, é o contrário que eu tenho no G1. Se eu manter essa combinação aqui e eu estiver 0 aqui, eu sempre vou ter 1 lá. Então, todos eles vão estar sempre em 1 aqui. O ligou vai estar sempre em 1. O que vai acontecer é eu ter 0 quando eu tiver 1 nessa entrada aqui. É o que a tabela da verdade está dizendo. Tá bom? E é assim que ele funciona. Certo? Muito bem. A mesma filosofia vale para a expansão de demultiplex, a mesma filosofia do multiplex. Então vejam que agora eu já até uso aqueles G1, G2 e tudo mais. Ó. Esse G pode trabalhar como enable, né? A mesma ideia. Então eu posso ter a ideia do inversor, deixando esse chip funcionar ou esse chip aqui funcionar. Certo? Então, mesmo princípio, eu tenho os 3 bits de seleção, a minha entrada lá e o meu D aqui que vai definir qual chip vai ativo ou não, certo? Com isso, o que eu faço? Eu faço, então, a expansão. Agora eu tenho uma entrada para 16 saídas, do Y0 a Y15, total 16 saídas. O valor que eu tiver na entrada vai ser refletido numa dessas saídas selecionadas, conforme uma tabela da verdade que eu coloco aqui, tabela da verdade de 4 bits nesse caso. Tá bom? Ah, tem uma lógica de funcionamento desses pinos? Tem. Essa é uma das tarefas que vocês têm para analisar em casa agora. Vocês vão ter que analisar essa implementação aqui em cima, olhar aqui o datasheet, principalmente esse circuitinho aqui, e tentar entender a lógica aqui da expansão. Tá? Então já é mais um exercício para vocês fazerem, gente. Tá bom? Vamos lá, isso é com vocês. Muito bem, e agora nós vamos no aplicações do MUX e DMUX. Onde é que é usado o MUX e DMUX? Gente, a ideia é o seguinte, ó, eles podem ser usados independentes, não tem problema nenhum, mas é interessante quando eu ligo assim, ó, dessa forma, o multiplex conectado no demultiplex, porque um é o complemento do outro, não é verdade? Olha só, aqui eu posso ter 2 na N entradas no multiplex e é sempre uma saída, né? O multiplex é várias entradas para uma saída. Então, imagine que eu tenho 8 entradas, uma saída. O demultiplex é o contrário. Eu tenho uma entrada e, por exemplo, 8 saídas. Claro, esses 2 multiplex e demultiplex têm bits de seleções iguais, inclusive interconectados, como estaria mostrando aqui. Então, isso significa o quê? Significa que quando eu colocar 000 aqui, 00 aqui, significa que eu estou pegando a entrada 0 desse, colocando aqui nessa saída, pegando essa entrada do demulcros e colocando aonde? Na saída Y0. Ou seja, a entrada I0 se refletiu na saída Y0. Mudando os bits de seleção, quando eu colocar 001, a entrada 1 se reflete na saída 1. E assim sucessivamente. Entrada 2 na saída 2, entrada 3, saída 3, entrada 7 na saída 7. Basta mudar ao mesmo tempo os bits de seleção do MUX e do DMUX aqui, que eu sempre vou ter o que eu tenho na entrada aqui, refletido lá na saída. Com uma grande vantagem, eu transmiti 8 informações usando apenas um fio. Essa é a grande vantagem. Tá? Então, nas telecomunicações, imaginem, todo telefone fixo funciona dessa maneira, gente. Sai o parzinho de fio da tua casa e vai até lá na caixa que tem na rua da tua casa, ou na central telefônica da cidade. Quando tu liga para São Paulo, não vai outro par de fio até São Paulo só para a tua ligação. Não. Tu tem ramais, tu tem cabos únicos
que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, certo? Multiplexando e demultiplexando o sinal. Então imagine que eu tenho 8 entradas aqui, 8 pessoas conversando, com 8 pessoas do outro lado, todo mundo usando apenas um fio. Então um pedacinho da conversa de cada um passa por vez aqui nesses fios, certo? E as seleções aqui são feitas em loop, né? Trocando os canais rapidamente. Canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, canal 7, canal 0, trocando rapidamente esses canais aqui. E lá na saída também, porque está interligado as entradas de seleção. Então a pessoa que está conversando, ela nem percebe que está tendo vários chaveamentos, várias multiplexagens e demultiplexagens. É assim que a gente fala. Então na telefonia, assim como na internet, é a mesma coisa. Quando tu tens lá em redes de comunicações o hub, hoje partindo para o switch tem mais inteligência, né? Tem os switches gerenciáveis, que daí já entra software, daí já muda um pouco. Aqui a gente está muito no nível do hardware. Então o hub é o exemplo interessante disso. O hub ele pega o sinal da internet, por exemplo, eu tenho lá 8 pessoas conectando com 8 servidores. Então todo mundo parece estar online com a internet exclusiva para ele. Mas no único cabo, hoje de fibra ótica, por exemplo, está passando dados de um monte de gente. E os multiplex e demultiplex separam, né? Essa informação, essa entrada 1 é para saída 1. Beleza, ele separa direitinho para quem é o destinatário. Tá? Então isso é um controle do nível físico, né, gente? Tá? Só para vocês entenderem, porque claro, na internet hoje a gente tem outros controles nas outras camadas da rede. Mas no nível físico a gente faz isso. E em termos de circuitos digitais, de eletrônica binária de baixo nível, essa é a maneira que a gente trabalha multiplexação, demultiplexação. Mais exemplos para entender melhor do que eu estava falando. Olha aqui, ó, computador A quer se comunicar com o computador D. Então eu quero que a imagem rosinha saia lá no rosinha. O que é que eu teria que fazer? Teria que selecionar o canal A, que seria o 00, 000, e aqui 000, porque eu também quero a saída, primeira saída, né? Primeira entrada com primeira saída. Eu até posso ter diferente, não é impossível isso. Eu ter essa entrada saindo lá no F, poderia. Só que daí os bits de seleção não seriam em paralelo, como mostra aqui, né? Que eles são os mesmos. Então aqui é para ter uma combinação da entrada 0 sair na saída 0. Mas eu até posso, em redes de internet, isso é muito comum. Eu ter um servidor mandando a informação, não necessariamente para o primeiro computador, pode ser para o segundo, para o terceiro, qualquer um. Aí esses bits de seleção seriam independentes. Tá? Em nível físico não é o mais usual não, no nível que a gente trabalha aqui do hardware, o mais normal é eu ter os mesmos bits de seleção. Então o sinal daqui vem para cá, o sinal do B vai para o E e o sinal do C vai para o F. Tá bom? E aqui nesse canal de um fio apenas, eu tenho informação do A, do B, do C e do D, porque eu normalmente estou num loop aqui, num controle loop, alternando isso aqui numa determinada frequência, nos dois, né? Os dois aqui estão alternando determinada frequência. Então eu estou tirando amostras das entradas e colocando essas amostras num único fio, e aqui eu reseparo elas. É como se aqui eu concatenasse e aqui eu separasse. Essa é a função do MUX e DEMUX. Começa a ficar mais claro, né? Aí aqui nesse texto tem um outro exemplo, vocês leiam com calma, tentem entender, certo? Qualquer dúvida me perguntem. Mas a ideia é o seguinte, ó. Imagine deixa eu ver se é um hospital que é falado aqui, não me lembro agora. Um sistema de monitoramento de segurança de uma instalação industrial. Tá? Então eu quero monitorar um sistema de segurança acionando LEDs. Quando uma chave lá dizendo que foi arrombada alguma porta acionar, eu quero que acenda o LED dizendo que foi a porta número 0, ou a porta número 1, ou a número 2, assim por diante. Então eu tenho porta 0, porta 1, porta 2, porta 3, porta 6, porta 7. Tenho 8 portas físicas mesmo aqui, né? Portas ou janelas que seja, e elas têm sensores, esse aqui é o símbolo de sensores instalados nas janelas. Fisicamente é um switch, uma chavezinha. Essa chavezinha ela está ligada dessa maneira aqui. Então tem um resistor aqui ligado no positivo, que é um resistor de PWAP. Então quando eu não acionar a chave, eu tenho nível lógico 1, porque esse resistor puxa para 1 positivo.
Quando eu apertar essa chave, ele aterra aqui, ó, e a corrente procura o caminho mais fácil, então ele aterra, eu tenho 0. Tá? Então, isso vale para entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5, entrada 6 e entrada 7. Só não foi desenhado tudo por falta de espaço, ok? Então, nós temos 7 sensores mandando sinal para LEDs, que vão mostrar quando acontecer algum problema, ok? Mas eu não quero passar 8 fios, é longe isso aqui, né? Então, eu boto o MUX com a sua saída ligada no DMUX, tá? Aqui seria o 74-138, então aqueles pinos lá são ligados dessa forma, mas é uma saída desse cara ligando na entrada do outro, interpretem assim. E os bits de seleção são interligados em paralelo e aqui num contador, ó, gera um clock aqui que faz esse cara contar. É um contador que nós vamos ver mais à frente, contador binário, que conta 000, depois 001, 0010, depois começa de novo, até de 0 a 7, né? Depois começa de novo e fica infinitamente contando. Ou seja, ele fica analisando, pega essa entrada, joga na saída. Pega essa entrada, joga na saída. Pega aquela entrada, joga na saída. E sempre estão abertas as chaves. Quando fechar uma chave dessa aqui, não minto, elas estão, sempre abertas. Se elas estão abertas, eu tenho um positivo, um resistor e um LED. Então o LED vai estar sempre... Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho um positivo também, tenho um LED. Não, ele vai estar apagado. Quando a chave fechar, ele aterra. Ó. Aí eu tenho uma diferença de potencial. Negativo com positivo. Aí o LED acende. Então os LEDs estão todos apagados. Quando essa chave acionar, vai acender o LED correspondente. Ou seja, eu vou saber se uma das portas foi violada, ou sei lá, o que você queira inventar. Então, é uma aplicação real mostrando uma das utilidades do MUX e DMUX. Então, se as distâncias eram longas, eu utilizei apenas um fiozinho. Um fiozinho não, a gente fala um fiozinho genericamente, mas nunca é um fiozinho, né? É o fio de sinal e o fio de referência, que é o fio do negativo da fonte, o terra. Então, na verdade, é sempre 2 fios. Ok? Muito bem. Aqui mostra um circuito decodificador que pode funcionar também como um demultiplex. Tá? É uma possibilidade que nós temos, ó, ligando dessa maneira, um decodificador de 3x8, que nós vimos na última aula, nos primeiros vídeos, ele pode funcionar assim também. Ó, eu só mudo aqui a utilização, então eu consigo ter um multiplex dessa maneira assim, ó, né? Controlando aqui os bits de seleção e tendo aqui nessas saídas, 4 saídas apenas, nesse caso, o que eu tiver nessa entrada aí. Aqui já é um recurso a mais para quem às vezes precisa fazer um multiplex e só tem um decodificador na mão. Muito bem, com isso então nós encerramos o assunto do demultiplex e a inclusão dos 2 multiplex e demultiplex. E daí eu deixo aqui um estudo para vocês, um desafio, que é o seguinte: existem formas de a gente utilizar o multiplex para resolver determinados problemas combinacionais, como aqueles que nós vimos da ponte rolante, do tanque, sabe? E outros exercícios também que eu passei para vocês na lista 1. Então, às vezes, sem construir um circuito combinacional usando todos aqueles passos, tem uma maneira de eu resolver utilizando o multiplex. E é isso que é o outro exercício, outra tarefa para vocês, pesquisar na internet e entender como fazer isso. Combinado? Então é isso, gente. Então, no assunto multiplex e demultiplex, existem 2 exercícios, tá? Esse exercício aqui, esse aqui, analisar o circuito implementado na expansão e o circuito interno de 74-138. É entender esses bits, o que foi feito, baseado nesse circuito aqui, tá? Esse é um. O outro exercício qual é? É fazer esse final aqui e entender como usar o multiplex para resolver problema combinacional de problemas práticos, tipo lá da ponte rolante, do tanque, etc. Tá ok? Além disso, não esqueçam, vocês têm até domingo agora, hoje é dia 12, então é 13, 14 e 15, então dia 15 de setembro, para responder esse exercício 1.
na segunda-feira eu vou postar o gabarito. Não se prendam a olhar o gabarito, precisa tentar responder. Tá ok? E eu vou colocar a lista 2 também na segunda-feira, que daí é de codificadores, decodificadores e acho que de multiplex também. Colocar para vocês resolverem também a lista 2. Não esqueçam, fazendo exercício vocês estão estudando para a prova. E eu vou tirar exercícios, questões para a prova dos exercícios. Tá? Peguem livros na biblioteca, tem muito livro bom na biblioteca de circuitos digitais, certo? Não fiquem só nessas explicações, aproveitem também para estudar. E qualquer dúvida, problema, entre em contato comigo. Eu estou, na maioria das vezes, no Mato Alto, mas também estou vindo bastante aqui para o Jardim das Avenidas. Joia? Tchau, tchau.